Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia, ótima tarde e ótima noite para você. Nós estamos agora, queridos, em 2 Samuel 12. Nós vamos falar dos versículos 1 ao 6. Amém? Intitulamos a série de vídeos nós intitulamos como Quando o Poder Sufoca a Identidade. Isso, o poder sufoca a identidade. Estamos falando da trajetória do rei Davi. Vamos ler aqui do versículo 1 ao 6. Olha só. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande, deixa eu virar aqui, número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado, e do seu corpo, e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor. Ó, o crente voltou, hein? O crente voltou. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto pela cordeirinha. Restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu, não foi misericordioso. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Deus enviou o profeta Natã para acordar o seu rei. Ele conta a história de um homem rico que tinha várias cordeirinhas e de um homem pobre. Esse homem pobre era Urias. E vai dizer que esse homem rico pega essa única cordeirinha desse homem pobre. E Davi agora, em seu furor, levanta: tão certo como vive o Senhor. Lembrou de Deus. Quando o pecado é do outro, a gente lembra rapidinho de justiça. Não é? Natã está contando uma história. Ele disse: tão certo como vive o Senhor. Justiça. No seu furor, a sua identidade está voltando. Só que ele disse, ele vai ter que restituir e não teve misericórdia. Vai dizer aqui, ó. Tão certo como vive o Senhor, quem fez isso deve ser morto, porque não teve misericórdia. É Davi dando a própria sentença a si mesmo. Isso. Quem fez isso deve ser morto. Você, Davi. Porque não teve misericórdia. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque não teve misericórdia. Viu a justiça de Davi? Ele agora falou Senhor, porque Natã entra com estratégia para tentar pegar Davi no pé. E Davi, no seu ímpeto, se enfureceu com a maldade desse suposto homem que era ele mesmo. E disse, ele deve ser morto. Ele dá sentença, e na verdade, queridos, pela lei ele tinha que ser morto. Ele teria que ser morto. Ele mesmo dá a sentença para esse suposto homem. Você percebeu? Que agora ele está usando o poder. Isso, o poder dele para dar sentença a um homem que não teve misericórdia. Mas ele ainda não se ligou que esse homem é ele. Tamanha carnalidade. Tamanho poder do eu na vida de um homem. Isso pode acontecer tanto comigo quanto você. Apontar pecado do outro e dar sentença para o outro, esquecendo que nós também, muitas das vezes, queridos, pensamos ou fazemos a mesma coisa. É quando o poder sufoca a nossa identidade. Graça e paz.